Bom dia, meus queridos. Vamos à nossa leitura de hoje. 1 Samuel, capítulo 7. A arca do Senhor chegou até Kiriat Jearim. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou lá em Kiriat Jearim e ficou tanto tempo que chegou a 20 anos. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram ao Senhor. Veja, a arca do Senhor tinha sido levada pelos inimigos, e a arca do Senhor simbolizava a presença do Senhor, era um objeto central no culto, na adoração a Deus no Antigo Testamento. E Deus permitiu isso por conta do pecado daquele povo. E agora Samuel, movido por Deus, chama o povo ao arrependimento e o povo obedece à voz de Samuel, retirar ali os Balaíns, os Astarotes. O que são isso, né? São estatuetas, pequenos objetos de adoração a outros deuses. Então veja, o povo de Deus também pegava esses costumes daquelas religiões pagãs ao redor deles. Os pagãos ali, os ímpios, essas outras nações tinham vários deuses. E sempre traz a questão do Baal, que é um falso deus, e os Balaíns, né, são imitações desses deuses. Verso 8: Disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor por nós. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas Deus trovejou aquele dia, um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem muita coisa com esse nome, né? Ebenezer, Igreja Ebenezer, Casa de Recuperação Ebenezer, Loja Ebenezer. É um nome bonito, né? E as pessoas colocam. Mas veja, às vezes é mal entendido. O que significa Ebenezer? Muitos dizem: até aqui nos ajudou o Senhor. Na verdade, o significado não é esse. O significado da palavra Ebenezer é pedra de salvação. Veja, ele colocou uma pedra ali entre aquelas duas cidades, Mispa e Sem, e ele chamou aquela pedra, né, de Ebenezer, pedra de salvação. E depois disso ele disse, ele faz uma exclamação, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então o significado da palavra Ebenezer é pedra de salvação. Verso 14: As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel.
O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Muito complicado isso, viu, gente? Difícil falar desse assunto. Lembra que nós lemos anteriormente? Eli, o sacerdote antes de Samuel, teve 2 filhos, seus 2 filhos não obedeciam a Deus, não tinham temor de Deus, e Deus acabou castigando eles. Agora vem Samuel, naquela época Samuel era jovenzinho, Samuel cresceu vendo o mau exemplo de Eli e seus filhos. Samuel agora tem 2 filhos e os 2 filhos também seguem o caminho errado, o caminho do mal. São infiéis a Deus. É muito complicado, tem muitas coisas que daria para a gente falar a respeito disso, mas não tenho tempo, não é o momento para isso aqui agora. Seguindo aqui. Verso 4, então os anciãos e todo Israel chegaram até Samuel e disse, você já está velho, teus filhos não andam nos teus caminhos, então constitui um rei para nós. Eles pedem um rei que nos governe, como todas as nações. Todas as nações aqui têm rei, só a gente que não tem, a gente quer um rei também. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo que te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Veja, essa história do povo pedir um rei desagradou a Deus, porque nós temos os sistemas de governo, né? A monarquia é o governo pelo um rei, né? E Israel tinha uma teocracia, né? Era um governo de Deus. Teo, no grego, significa Deus. Então, a teocracia é um governo onde Deus governa direto. E isso era o que tínhamos na época em Israel. E agora eles querem um rei, né? Eles querem a monarquia. E isso desagradou a Deus, né? Esse pedido deles, mas Deus resolve atender esse pedido e Deus orienta Samuel como que ele deveria proceder, né? Atende a voz, adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. E aí Samuel passa a explicar qual que é o direito do rei. Ele terá direito sobre tudo. Ele vai pegar os vossos filhos para trabalhar para ele, vai pegar as vossas filhas para trabalhar para ele, ele vai pegar o melhor da vossa lavoura para sustentar o palácio, os exércitos e tudo mais. Ele vai tomar os vossos servos, porque precisa de muita gente trabalhando. Então, tudo pertencia ao rei. E isso foi explicado para eles, e mesmo assim eles falaram, não, beleza, nós queremos um rei. Insistiram na questão de querer um rei. Capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, com o nome era Quis. Tinha um filho que era chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. O cara era bonitão. O rebanho ali do pai dele some e ele manda Saul atrás. Saul vai até chegar a um lugar, né, onde estava Samuel, a cidade onde estava Samuel. Verso 9, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde,
vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. É bom explicar isso, né? Saul e o seu moço vão até a cidade, verso 14. Ao entrarem, Samuel veio ao encontro, né? Diz o verso 15 que um dia antes de Saul chegar, o Deus tinha revelado para Samuel que ele viria e que era para Samuel consagrar ele como rei, né? Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de que eu te falei. Samuel pegou a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar, lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E aí a história vai continuar depois, a partir do capítulo 10, mas temos aqui Deus conduzindo ali Saul para ser o primeiro rei de Israel. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Louvado seja o Senhor, Deus. Dai-nos a tua bênção e proteção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.